ninguém grava essa aula. A aula está sendo gravada. Pronto. Oi, Tati. Boa noite, minha princesa. Seja bem-vinda. Se depender de nós, a senhora vai ter todos os pontos. Eu e vocês, né? Vocês precisam dos pontos e eu também. Vamos lá. A gente parou aqui, não foi isso? Ativos intangíveis, paramos aqui. Turma, ativos intangíveis adquiridos por meio de subvenção ou assistência. Na verdade, não é somente subvenção ou assistência. Subvenção é um tema do nosso curso de extensão, porque agora nós temos cursos de extensão e Deus é mais em nossas vidas, mas eu não vou falar de subvenção agora, porque senão vou perder a graça, nós vamos ter um curso de extensão certificado. Então, veja só, eu estou brincando, é que eu fiquei muito feliz com a notícia, e quando a gente fica feliz, a gente fica besta. Aí ativos intangíveis adquiridos por meio de subvenção. Subvenção é quando você tem um incentivo do governo, né? O governo te dá um incentivo, e aí esse incentivo é um direito que você recebe. E esse direito que você recebe, você precisa reconhecer, tá? Essa subvenção, ela pode ser sem custo, né? Ou ela pode ter algum valor. Como assim? O que é uma subvenção sem custo? É de fato quando você recebe, tá? Aí a pergunta de $1 milhão qual seria um exemplo de uma subvenção recebida gratuitamente? Seria alguma concessão, tá? Quando você recebe gratuitamente alguma concessão. E pode ser gratuito? Pode, tá? Existem várias concessões que são gratuitas. E quando a gente recebe uma concessão, Leila, a gente reconhece na contabilidade esse direito. Porque a concessão é um contrato, né? A subvenção é um contrato. É um contrato que a gente firma, que a gente recebe, e aí esse contrato, ele te dá aí alguns direitos. Para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui, direito de aterrissagem em aeroportos, licenças para operação de estação de rádio, licenças de importação, cotas ou direitos de acesso a recursos restritos. Então, esses aí são alguns exemplos, tá certo, de direitos recebidos. Esses direitos, eles precisam ser contabilizados. Aí a pergunta é a seguinte, veja, quando a gente recebe ele sem custo, então você vai debitar o direito, debitar. Joaci tem, porque como é que acontece? Oi, mãe, boa noite, meu gatinho, estava sentindo sua falta. Joaci tem, porque normalmente essas concessões, elas possuem um prazo. Por exemplo, concessão de saneamento, 35 anos, né? Energia elétrica, 50 anos. Se for governamental, é aquelas que vai nas reservas de lucro. Exatamente, mãe. Quando a gente for estudar subvenção, a gente vai estudar bem direitinho essa parte de reservas. E aí a gente vai estudar como é que funciona a constituição das reservas de subvenção, como é que funciona a reversão delas. É bem legal esse assunto. Eu, particularmente, eu gosto. Lotérica também, Moniquinha, tá? Então, essas concessões, elas podem ser de duas formas. Ou elas são gratuitas, tá? Ou elas são onerosas. O que é uma concessão gratuita? É quando você, de fato, recebe. E aí, quando você recebe esse direito. E aí, você precisa considerar a contabilização desse direito. Como é um direito, como se trata de um direito, então você precisa contabilizar isso no seu intangível. Não é verdade? Não é um direito de usar? Você não está com o direito de uso? Então, esse direito de uso faz com que você reconheça um intangível na sua contabilidade. Se ela for gratuita e você receber esse direito de uso, você tem que contabilizar um crédito. E aí, provavelmente, esse crédito vai ser uma receita. De acordo, você vai contabilizar a concessão, o direito de uso, e se ela for gratuita, tome. Está aqui o direito de aterrissagem, está aqui uma licença para operar.
E você recebe isso, recebe a concessão, você precisa contabilizar isso no intangível e a contrapartida é no resultado mesmo. É uma doação, tá certo? Se for paga, ela é onerosa. É o que a gente chama de concessão onerosa. Aí você vai ter que creditar disponibilidades. Existe concessão onerosa, Mônica? Existe. Existem as duas, na verdade. Existem aquelas que são pagas e existem aquelas que são gratuitas. A gratuita. A que você citou é paga, né, Moniquinha? Relotéricas? Na verdade, Mônica, para ser bem honesta, a maioria das concessões elas são pagas. Existem algumas exceções aí, tá, Mônica? Principalmente aquelas empresas que... Porque essa história é uma espécie de leilão, exatamente. Essa história ela é mais comprida do que a gente pensa. Eu vou contar uma historinha para vocês. Era uma vez uma empresa... Senta que lá vem a história, Mônica. Era uma vez uma empresa e essa empresa era uma empresa... Exatamente, Sil. Concessão de energia elétrica também. Mas eu vou te contar uma história, Sil. Era uma vez uma empresa, essa empresa ela era do Estado. Pode ser a CELP. Ela era do Estado, tá? O Estado ele era o maior acionista. E aí, consequentemente, o que acontece? E como identificar o valor se a concessão é gratuita? Então, Diego, essa é a história que eu vou contar para você. Presta atenção, Givanildo. Ó, agora é Mandrake. Mandrake, fica quieto, todo mundo quieto. Aí essa empresa, ela era do Estado. E aí ela operava os serviços em nome do Estado. Eu vou dar aqui um exemplo, tá? Vamos colocar uma concessão de saneamento aí, para ficar legal. Aí o que acontece? O Estado era o maior acionista dessa empresa e, consequentemente, os bens eram da empresa e a empresa era do Estado. Então, os bens, em última análise, eram do Estado. Deu para entender o que te explicou? Era uma vez uma empresa cujo maior acionista era o Estado. Então, é uma empresa pública. Essa empresa presta serviço em nome do Estado. E essa empresa possui ativos, vários ativos, que são os ativos da infraestrutura. De quem são os ativos, Diego? Da empresa. De quem é a empresa? Do Estado. Então, em última análise, os ativos seriam do Estado com o intermediário da empresa. Muito bem. O tempo passou e o mundo mudou. E nessa mudança, aconteceu o seguinte. Houve uma mudança normativa, houve uma mudança legal, houve uma mudança de legislações. E aquela empresa que tinha os ativos e que prestava serviço em nome do Estado, ela passou a ser enquadrada como sendo agora uma concessionária. Ela não tinha esse nome, Diego. Ela não era concessionária. Ela era uma empresa que prestava serviços em nome do Estado. E a empresa era do Estado. Mas ela agora passou a ser tratada como uma concessionária. E ao ser tratada como uma concessionária, ela tinha na outra ponta o poder concedente. Exatamente, Gil. E aí ela tinha como, na outra ponta do contrato, o poder concedente. Então, presta atenção, Gil e Diego e todo mundo. De um lado, antigamente era como? Estado, empresa, a empresa tinha ativos, prestava serviço em nome do Estado. Mudou isso. Mudou a legislação. Agora, a empresa, ela tem o acesso, veja, ela vai agora ter o acesso, ela vai precisar ter o acesso aos bens. Aqueles bens que eram dela, elas não vai mais ser dela. E de quem são agora esses bens? Esses bens é do poder concedente. Entenderam? A empresa tinha os bens no seu imobilizado. Com a mudança do marco normativo, com a mudança da legislação, a empresa ela agora não tem mais os bens. Os bens agora de propriedade do poder concedente. Vamos colocar nome aos bois. Imagine que fosse uma empresa de saneamento. Suponha. Quem são os bens? Gil,
Quem são os bens imobilizados da empresa de saneamento? Rede de esgoto. O que mais? As ETs, tudo, Mônica. As barragens. Imagine as estações de tratamento, as barragens, tudo. Tudo aquilo aí. E surgiu as barragens, os poços, o escambau. De quem era isso antes? Da empresa de saneamento, e essa empresa era do Estado. Com a mudança, a empresa não pode mais ser dona de todos esses bens. Pergunta, Mônica, esses bens agora são de quem? De quem são os bens? Do poder público, Álvaro. Isso, do poder público. Consequentemente, eu vou precisar desreconhecer esses bens que estavam no imobilizado, correto, Álvaro? E agora eu faço o quê? Se ele deixa de ser imobilizado, ele vai passar a ser o quê agora? Não. Eu perguntei primeiro a senhorita. Qual é a contrapartida, Mônica? Cri, cri, cri. Hoje, Ivanilda, a gente está estudando o quê? Intangível. Ave César, tinha que ser uma mulher para resolver a parada. Eu vou desreconhecer o imobilizado e eu vou passar a contabilizar um intangível. Vamos primeiro pensar, Ângela, no intangível. Não vamos pensar em ativo financeiro agora, não. Entendeu, não, Álvaro? Raciocínio com sua tia. Aonde estavam os bens originalmente na contabilidade da empresa? Na contabilidade da empresa de saneamento, num ativo fixo, como imobilizado. Quando a empresa perde a propriedade desses bens, porque ela não tem mais a propriedade, ela só tem o direito de usar os bens, porque a propriedade agora é do Estado, é do poder concedente. Não é combinação de negócios, não, Fio. Escute, tia. Preste atenção em sua tia. Olhe para mim. Álvaro, de quem eram os bens no início? Não, senhor. Não, senhor. Álvaro, de quem eram os bens? Da empresa. Estavam aonde? Não, Gil, no início. No início de todos os tempos. De quem eram os bens? No ativo fixo, na empresa, como imobilizado. Com a mudança do marco, com a mudança da legislação, com a mudança de toda a forma de contabilização, aqueles bens que eram da empresa passam a ser de quem? Essa é a pergunta de tia. Do Estado, do poder concedente. E a empresa que tinha um imobilizado vai passar a ter o quê? Intangível. Então, eu vou desreconhecer o imobilizado e eu vou passar a reconhecer o quê? Está embaixo da chave. Um intangível. Ok, pessoal? Eu quero agora a contabilização, Mônica. Quem é que eu debito? Quem é que eu credito? No mesmo valor, Álvaro. No mesmo valor. Agora eu quero a contabilização. Débito intangível e crédito de quem? Imobilizado. Aê! E assim nasce o intangível de concessões. Então, muito louco, né? Não é nada, não é doido, não. É bonito que só a gota. Eu gosto, acho tão lindo. Mônica, veja só. Outra coisa que é importante. Por qual valor? Álvaro, por qual valor? Esse débito e esse crédito vai acontecer pelo valor que existia. E isso, pelo valor líquido. Só faz mudar de conta. A depreciação é o valor do custo histórico menos é o valor líquido. Você pega e transfere tudo. O que é imobilizado passa a ser intangível. Muito louco, né? Não? Mas eu acho a coisa mais linda. Eu sou suspeita. Sou apaixonada por isso. Sou apaixonada mesmo, vocês não têm noção. Outra coisa que eu quero falar para vocês. E se perder a concessão? Sim, aí veja só, Mônica. Acho tão estranho o Estado poder...
Ah, meu amigo, o Estado é outra vibe. O Estado é contabilidade pública. Isso daí, meu filho, é uma treva, é um campo trevoso, isso é um campo minado, isso é um pântano. No Estado, existem bichos, existem monstros. Porque, na verdade, eu não sei nem o que é 4320, porque, veja só, o Estado tem que reconhecer isso tudinho. O Estado tem que reconhecer todos esses bens que passaram a ser dele. Como é que ele vai fazer isso? Eu não tenho nem ideia. Mas vamos voltar ao que interessa, que é a parte privada. Aí, veja só. Meu filho, nas transmissoras é tratado como ativo de contrato. Ativo de contrato, Cio, é a mesma coisa do ativo intangível. Porque o ativo de contrato é o ativo de contrato da concessão, tá? O ativo de contrato é a concessão. E o ativo intangível são os intangíveis que você se refere. Mas tudo é intangível, tá? Tudo é intangível. Ou seja, a concessão é um intangível e os intangíveis tradicionais também são. Levando para o privado, tem algum exemplo assim? E não é isso que eu estou te falando, das concessões? Aí, o que a tia estava explicando? Vamos voltar lá para a minha empresa. Nessa empresa que eu estou explicando para tu, os ativos, as barragens, as estações de tratamento, tudo pertencia a quem? À empresa. Tudo vai pertencer agora a quem? Ao Estado. Tira do imobilizado da empresa e joga no intangível da empresa por contratos de concessão. Aí, essa concessão é uma concessão gratuita. Por que é uma concessão gratuita? Porque simplesmente você deixa de aquilo ali sai do seu imobilizado e passa a ser um intangível. Aí alguém me perguntou pelo tempo da concessão. O tempo da concessão é o tempo que vai restar aquele contrato, aquele direito de uso, tá certo? Amores, vocês estão me escutando? Estão me entendendo, né? Aí, Mônica, vê só. Terminou a concessão, correto? Correto, Sil? Terminou a concessão. Aí agora é necessário renovar a concessão, correto? Aí a renovação da concessão, normalmente, pelo que eu estou percebendo, essas renovações de concessão, elas estão sendo onerosas. E aí você paga. Agora você vai ter que pagar para ter a concessão. Aí você debita o intangível e acredita disponibilidade. Então, a concessão original, ela terminou sendo gratuita, entendeu, Álvaro? Porque você tirou do intangível e jogou... Desculpa. Você tirou do imobilizado e jogou no intangível. Entendeu? Aí, dali para frente, você vai ter que pagar para fazer. Álvaro, é a coisa mais linda do mundo, a concessão. Eu sou tão apaixonada por concessão, que se tu soubesse. Se perder a concessão, volta para o imobilizado? Não, Cris. Não. Se você perdeu a concessão, boa noite. Tchau. Perdeu o direito, o imobilizado já foi para o Estado, já foi para o poder concedente. Você ficou pelada, você ficou sem contrato. Você não tem sem teto, não tem sem marido. Agora você é sem contrato. Você não tem contrato. Nem todos são indenizados pelo saldo, tá, Anjinha? Alguns são, outros não. Qualquer dia desse a gente vai marcar uma aula só de concessão. Aí a gente vai viajar aqui, porque pensa numa pessoa que gosta de concessão, viu? Tá falando com ela. Tá falando com ela aqui. Meu nome e sobrenome é concessão. Bom, deu para vocês entenderem, então, essas concessões, esses ativos intangíveis que nascem. Todo mundo entendeu, pessoal? Dá o feedback para a tia. Sim. Graças a Deus. Amém. Bom, seguindo, dando sequência, que é a nossa última bolinha, viu, pessoal? De bolinha em bolinha,
A gente está seguindo. Olha a gente aí. Olha nós na fita. De bolinha em bolinha, a gente está seguindo. Ó, já vimos esse. Já vimos combinação de negócios. Já vimos os intangíveis gerados internamente, que é pesquisa e desenvolvimento. Já vimos as subvenções. E agora é a nossa última bolinha. Permuta. Tá? Essa permuta, ela é mega simples. Eu tenho um ativo intangível que eu vou entregar e eu vou receber outro. Eu vou permutar intangíveis. Prof, me dê um exemplo. Eu dou. Imagine, jogador de futebol. Tu sabe o Náutico, né? Potência. Coisa linda de mamãe. Aí o que acontece? Me diz aí um time top internacional. Barcelona, acho que é um time top, né? Aí o Barcelona fica de olho no jogador do Náutico, porque é uma potência internacional. Aí ele quer permutar. Aí, tipo, ele vai permutar Ronaldo. O nome do jogador do Barcelona não é Ronaldo, né? Como? Ai, eu não sei, eu sou ruim de futebol. Mas tem o Messi. Tá vendo você? Sabe tudo de futebol. Aí, veja só. Aí, Messi é do Barcelona. Aí, no Náutico tem um jogador, XPTO, que eu não sei nem qual é, mas deve ser muito bom. Aí, o que acontece? O Barcelona quer trocar o contrato do Messi pelo contrato do jogador do Náutico. Permutou contratos. Deu para vocês entenderem? Barcelona e o Náutico. Para o Barcelona, o Messi é um contrato de jogador. Para o Náutico, o jogador XPTO é um contrato de jogador. Palhaço. Vantagem monstra para o Barcelona. Minha gente, vocês têm que entender o espírito da coisa. Vocês estão se pegando a detalhes. Olha, veja. Barcelona no Messi. XPTO no Náutico. São 2 contratos. 2 ativos intangíveis. Vai haver uma troca. Então, o Náutico vai entregar o jogador XPTO e, em troca, vai receber o Messi. Certo? É uma permuta de contratos. É uma permuta de ativos intangíveis. Entenderam? É quando a gente permuta, troca um pelo outro. Deu para entender, Moniquinha? Eu não sei por que vocês ficaram achando graça. O Náutico é um bom time. Tem alguns problemas, mas via de regra, certo? E aí, o que vai acontecer? Por que eu não cito o Mengão? Porque eu sou alvirrubra. Então, uma pessoa que é alvirrubra é uma pessoa que só fala disso, alvirrubra. Eu vejo permuta nas construtoras, mas não é intangível. Na verdade, Mônica, permuta pode acontecer com qualquer grupo de ativos, tá certo? Você pode ter permuta de imobilizado, você pode ter permutas de intangíveis. Como a gente está estudando intangíveis, aí tem que falar de permuta de intangíveis, tá? Mas é a mesma coisa. Aí, como é que você vai fazer? Você vai pegar o intangível, se na troca houver lucro ou prejuízo. Aí, justamente, se tiver, no caso do Náutico, o jogador do Náutico muito mais do que o Messi. Na verdade, o Náutico vai estar fazendo praticamente uma obra de caridade. Então, quando o Náutico pegar o jogador dele, que vale muito, muito, e trocar pelo Messi, que vale isso aqui, uma titica de galinha, o Náutico vai ter prejuízo, porque eu vou baixar o jogador do Náutico, que vale milhões de dólares, o jogador do Náutico, milhões de dólares, e o Messi, que vale ter uma titica de galinha. Quando o Messi entrar pelo seu valor, o Náutico vai baixar o intangível, que é o contrato milionário, baixou assim, $1 milhão, $2 milhões. Aí, para poder baixar o jogador do Náutico. E o Messi vai entrar por uma porcaria, tá entendendo? Aí vai ter uma perda, porque eu vou baixar e em troca vai vir outro de muito menor valor.
Não estou entendendo as risadas. Mas vamos lá. Deu para vocês entenderem? Isso. Então, a permuta de ativo é isso. Você entra um, sai outro, entra um, sai outro, e você vai ter aí uma troca. E essa troca ela vai ser feita pelo valor justo. Só não vai poder ser feita pelo valor justo se a operação de permuta não tiver valor comercial. Então, se for valor comercial, não há que se falar de valor justo, porque não tem valor comercial, não tem natureza comercial, então você baixa e pode reconhecer a perda direto. Ou você não puder mensurar esses valores com alguma confiabilidade. Mas é simples, esse tópico ele é bem tranquilinho, tá? Eu acho que o Barcelona tem que fazer... minha filha, nota que é um timaço. Eu sou tão ruim de futebol, Mônica, mas tão ruim de futebol, tão péssima, que eu não sei nem quais são os jogadores de futebol. Eu só sei que tem um tal de Cook, e só isso. E que, pronto, aí, ó, débito de perda, débito de ativo intangível. Justamente, Álvaro, tu é arretado, Álvaro. Álvaro colocou aqui exatamente, ó. Messi vai entrar, então eu vou debitar Messi, baixar o contrato do XPTO, que é o jogador do Náutico, multimilionário, 5 bilhões de dólares, 10 bilhões de dólares. Aí eu vou baixar e a diferença é perda para o Náutico, né? Ok, pessoal? Foi massa, Álvaro, essa tua contabilização. Grande, Álvaro. Pronto, aí aqui é só um esqueminha que faz o seguinte. Cook já está aposentado. E não sabia. Lembrando que essas operações de permuta, quando envolve troca de vendas, tem que haver a emissão de nota fiscal. Boa, Cris. Tu é fera, Cris. Tem que ter nota fiscal. Ok, mas para jogador de futebol é só o contrato, eu acho, né? Agora, quando for realmente algum outro tipo de intangível que tenha valor realmente de nota fiscal, é isso mesmo. Só o contrato. Muito bem. Aí você tem aqui agora, para a gente finalizar esse esqueminha. O ativo que você vai receber, Messi. Messi é o ativo que está entrando aqui no Náutico. Se ele não puder ser mensurado pelo valor justo, então a gente vai reconhecer Messi pelo valor contábil do jogador de futebol do Náutico, tá? Se houver troca de vendas, tem que haver emissão da nota. Sim, Cris. Aí, vê só. Vamos agora aqui. Messi está entrando no Náutico, certo? Eu não posso saber com confiabilidade qual é o valor de Messi, que é o valor de Messi que está entrando. Então, o valor de Messi será igual ao valor contábil do XPTO do Náutico que está saindo. Deu para vocês entenderem? Messi está entrando. A gente não sabe qual é o valor dele direito. Para você ver que não tem valor nenhum, uma titica de galinha. Aí, o valor de Messi é igual ao valor contábil do jogador de futebol do Náutico que está indo para o Barcelona. E aí, nesse caso, eu não vou reconhecer nem perda nem ganho. Isso, Álvaro. Turminha, vocês estão entendendo direitinho, apesar da confusão dos jogadores, mas está dando para vocês entenderem? Tá ok? Mesmo? Deu para entender, né? Graças a Deus. Se ambos tiverem possibilidades de serem mensurados a valor justo, então tanto o Messi tem valor justo, como o XPTO do Náutico tem valor justo, então eu vou usar como custo o valor mais evidente dos dois. Se é o valor justo do ativo recebido, que é Messi, ou se é o valor justo do ativo cedido, que é o XPTO do Náutico. Tá? Bom, essa parte a gente terminou aqui. Eu pergunto, as 5 bolinhas das nossas vidas, aquelas 5 bolinhas, podemos dizer que foi missão cumprida? Turminha?
Posso seguir, né? Todo mundo entendeu? Ó, e depois, não, professora, não entendi, não sei o quê. Acho que eu tô vendo. O Edson quer prova de todo jeito. Meu filho, você não tem noção do que é uma prova, deixa para lá. Uma vez que nós estamos com o intangível dentro da nossa empresa, já entendemos as 5 bolinhas. As cinco bolinhas fazem parte de nossas vidas. E as 5 bolinhas estão na nossa empresa. Em resumo, temos um intangível. Seja por aquisição, seja por combinação de negócios, seja por permuta, seja por pesquisa e desenvolvimento, seja por subvenção, não importa, temos um intangível. Uma vez que nós temos o intangível, a gente precisa mensurar. Mensurar, tá? Mensurar e remensurar. E aí existem 2 possibilidades de nós mensurarmos esse intangível. O primeiro é aí o método do custo. O que vem a ser o método do custo? O método do custo pega o custo histórico, amortiza e, se for o caso, reconhece a irrecuperabilidade ou imparidade, ou impairment, como vocês queiram chamar. Porém, o fato é que, uma vez que o ativo intangível foi reconhecido, então a gente vai agora reconhecer a amortização e a imparidade. Isso se chama método do custo histórico. A segunda possibilidade seria a reavaliação dos intangíveis. O que vem a ser a reavaliação? A reavaliação é você, então, avaliar este ativo a valor de mercado. Avaliar novamente a valor de mercado. Veja só, para isso é preciso contar uma história. Originalmente, a reavaliação, ela não existe. Originalmente, a reavaliação, ela não existe. Reavaliação é você chamar o perito vai lá, vai constituir um novo valor, você vai criar a reserva de reavaliação, piriri, pororó, pororó. É a reavaliação de ativos. A reavaliação é você avaliar o valor de mercado, chama um perito, ele faz um laudo, você vai aumentar o valor do intangível e você vai creditar a antiga reserva de reavaliação. Pode isso, Arnaldo? Não, não pode. Existe uma outra possibilidade de eu remensurar o valor do intangível? Existe. E aí é onde vai entrar o estudo da nova estrutura conceitual. Então, lá na nova estrutura conceitual, lá nesse novo documento que foi emitido pelo IASB, nessa proposta desse novo documento emitido pelo IASB, é possível que nós possamos mensurar o ativo a um valor atualizado. Esse valor atualizado é o que a gente chama aí ou de custo corrente, de valor corrente, ou de valor em uso. O que é o valor corrente? O valor corrente representa o valor que aquele contrato teria hoje. Então, lá atrás, ele tinha um valor. Hoje, para eu adquirir aquele contrato, para eu ter novamente aquele contrato, hoje, eu ia desembolsar uma outra quantia. Então, essa outra quantia que eu iria desembolsar hoje é o que se chama de valor corrente. Então, a nova estrutura conceitual permite que a gente avalie o ativo intangível, o ativo imobilizado, qualquer ativo, tá? A custo corrente. A estrutura conceitual permite? Permite. Isso é reavaliação de ativos? Não. Reavaliação é toda uma metodologia
e que você constitui no final a reserva de reavaliação. Isso não pode. Avaliar custo corrente é permitido? É. Não é parecido com reavaliação, não? É. É a mesma coisa? Não. O que é que muda? Que na reavaliação eu constituo a reserva de reavaliação. Pode reserva de reavaliação, Arnaldo? Não. Ela foi extinta. E a gente não pode reavaliar ativos constituindo reserva de reavaliação. Não pode. E como é que eu vou avaliar custo corrente? Eu vou encontrar o valor daquele ativo hoje e eu vou atualizar o valor. E qual é a reserva que eu vou usar? Eu não vou usar reserva. Eu vou usar uma outra conta do PL, mas que não é reserva de reavaliação. Qual é a conta que eu vou usar? É a pergunta, viu, pessoal? Essa é a hora que vocês escrevem. Ah, Gil, muito bom. Ajuste de avaliação patrimonial. Boa, meninos! AAP, Anjinha, ajuste de avaliação patrimonial, não AVP. AVP é ajuste ao valor presente, é parecido, mas não é a mesma coisa. Então, vamos lá. Reavaliação pode? Não, não pode. Avaliar custo corrente pode? Pode. É a mesma coisa? Não. É parecido? É. O que é que muda? A conta. Esse custo corrente é feito por perito? Não tem menção a isso, Eide. Não tem menção sobre a forma. Existe apenas a possibilidade de você fazer isso. Como é que a gente vai saber o valor? Você vai ter que identificar quanto vale aquele ativo hoje e você precisa ter uma documentação suporte que seja válida. Provavelmente vai ser um perito, sim. Mas a norma não diz, não se refere a um profissional perito. A norma apenas pede para que você se certifique do valor. Mas ela não chama um perito avaliador. Esse valor terá depreciação? Sim, Marcelo. Mas como a gente está no intangível, ele será o quê? Depreciado? Não. Ele vai ser o quê? Amortizado. Então, na verdade, você pode avaliar valor de mercado pelo custo corrente. E a segunda possibilidade de você avaliar mercado é através do valor em uso. O valor em uso é o quanto aquele ativo ele gera de fluxos de caixa futuros. Se não for por perito, é meio voando. É mais ou menos ele. No final das contas, vai ter que ter um laudo, né? Porque você vai ter que ter uma documentação suporte, né? E essa documentação suporte tem que vir de alguém, né? Mas eu não posso dizer que é um perito porque a norma não fala sobre perito. Mas no final das contas, botando para moer, vai ter que partir para ele. Agora se liga que isso não é reavaliação, tá, princesa? Isso não é reavaliação. Não é reavaliação. Isso é avaliação a custo corrente. Muda o que, tia? A reserva. Não existe reserva de reavaliação. Não existe. Qual é a conta que vai dar a contrapartida? Ajuste de avaliação patrimonial. E a segunda, isso, Mônica, e a segunda possibilidade de você trazer isso à formação de um comitê para análise é por aí, Vivi. Tem que ter uma documentação suporte. E a segunda possibilidade que você tem, Vivi, para chegar a atualizar esse valor do ativo é através do valor em uso, que representam aí os fluxos de caixa futuros. E aí, moçada? Tudo certo? Dá um feedback aí. Tudo certo, né? Graças a Deus. Viajado. É meio viajado mesmo. Imposto de renda e contribuição social não tem, isso daí não tem aplicabilidade para imposto de renda e contribuição social.
Nini, tu viesse na aula passada. Na aula passada foi sobre o teu assunto, Nini. Tu viesse, eu perguntei por tu na sala, mas eu acho que tu não estava não foi? Pois é, mulher. Só lembrei de tu o tempo todinho na aula. Eu disse, essa era a aula dela e ela não veio. Mas está gravada, viu? Aí depois tu pega. Bom, então, minha neta deu bicho. Vixe, Maria. Esse é o problema, né? Na verdade, eu acho que é um dos poucos problemas das aulas em EAD. Você tem que ter tecnologia, você tem que ter rede, né? Bom, e aí a vida útil do ativo intangível. Ele pode ter vida útil definida ou ele pode ter vida útil indefinida. O que é uma vida útil definida? É quando você tem um tempo. Por exemplo, concessão. Concessão tem um tempo, que é o tempo do contrato. Então, você só pode usar os ativos da concessão por 35 anos, suponha. Tá? Então, 35 anos, você vai usar aquilo ali, depois terminou o contrato, boa noite. Aí, ao longo do contrato, você vai amortizar e você vai reconhecer recuperabilidade ao longo do tempo. Se ela tem vida útil indefinida, não há que se falar de amortização, tá? Não tem amortização. Tu só vai verificar se tem paridade. Um exemplo, quem pode me dar um exemplo de um ativo intangível com vida útil indefinida? A marca. Certo? O software só se você tiver desenvolvido. Mas se você tiver comprado, se for comprado, se você tiver comprado para sempre a licença, sim. Moniquinha, fórmula de medicamento, eu não posso. Desculpa se eu estiver falando besteira, mas não tem a lei das patentes, não são 10 anos? Aí tem que ver aí, tá? Bom, então, se for vida útil indefinida. Ah, Cris, boa ideia, Cris. Licença de curso de graduação. Beijo para você. Software ficou obsoleto. Mônica, talvez. Talvez, Mônica. Ângela, desculpa. Então, a aquisição de uma marca, você pode comprar uma marca e você só pode usar a marca por 10 anos. Pode acontecer, você compra uma marca e ela só te dá um direito de uso de 10 anos. Então, se você pagou 100 mil reais, você vai amortizar ela por 10 anos, 10 mil reais por ano. E verificar se há perdas por irrecuperabilidade. E a marca, você pode ter adquirido ela de forma permanente, então ela não tem tempo, o contrato dela é infinito, né? Ela é sua para sempre. Então não tem amortização, né? Ok? Ok, pessoal? Dá retorno. Aqui. Graças a Deus. Porém, eu preciso reconhecer as perdas por irrecuperabilidade, né? Aí, como é que é uma perda por irrecuperabilidade? Quando acontece algum problema na imagem da marca. Um exemplo de imagem, de perda de valor da marca por imagem é se por acaso aconteceu algum evento e a imagem ficar desgastada, tá? Sei lá, imagine aí um problema sério com uma marca que foi associada a Friboi, Parmalat, acontece um escândalo, tudo isso que vocês citaram, tá? Acontece um problema, acontece um escândalo e aí a marca fica fragilizada. E aí você, cerveja de Minas, foi aquela cervejaria, não foi, que teve aquele problema com aquele veneno que colocaram na tubulação da cerveja, né, Nilson? Não é isso que tu estás falando, né? Acho que é, pronto. Aí você tem que reconhecer a perda, né, no valor da marca. Ok, pessoal? Tá tranquilo aí? Ok? Ok. Se você... hoje aconteceu com a... Menino, tu soubesse a Ricardo Eletro. Fiquei passada a ferro,
O dono da Ricardo, a família toda da Ricardo Eletro, né? Faz a maior confusão do mundo, o bicho. Sonegação, eles cobravam imposto e não repassavam. Básico. Passada a ferro. Tem um pronunciamento do CEO, Eu vou até ler, Mônica. Vergonha alheia, né, Aldo? Tá no site. Fiquei passada, Cris. Acho que, rapaz, Joaci, ia depender são muitos milhões. Muitos milhões. Que a receita, quando chega, ela não chega devagarzinho, não, viu? E logo CMS. Entendesse? Vai fazer acordo e volta. Mas, Leila, tu tá ligada no valor, né? Tu tá ligada que esse valor é multimilionário, viu? Porque não brinca com a receita, não. Vai quebrar igual a da Aslu. Provável mesmo. 600 milhões, Só isso, Marcelo? Troco. Isso aí eu tenho no bolso, rapaz. Pra ajudar, vou fazer uma vaquinha. Besteira. Tá aí, né? Boa, Álvaro. Álvaro, como sempre, uma mão na roda. E aí, no final de 3 anos, a gente pode verificar se houve uma recuperação de credibilidade da marca. E aí, investidora da BR é outro nível. E aí a gente pega aí, se houver a reversão, a gente pode, então, recuperar o valor perdido. Turminha, até aqui tudo certo? Tudo certo, pessoal? A empresa dá em recuperação judicial. Pois é. Bom, então... websites. Turma linda que tia ama, esse é assunto para a próxima semana, é o desenvolvimento de websites. A gente já está no final, viu? Do nosso curso de intangível. E aí, na próxima aula, a gente vai terminar o website e eu acho que a gente já encerra intangível na próxima aula. Depois que a gente estudar intangível, a gente vai estudar o CPC 05 e depois do 05, a gente já começa com o nosso curso. Tá bom? Então, deixa eu me despedir olhando para vocês. Bonitinhos. Beijo grande nesse coração de cada um. Até segunda, se Deus quiser. Que vocês tenham uma excelente semana. Que vocês tenham aí, tá? Uma semana tranquila, com saúde, com paz, com harmonia, tá certo? Com muito trabalho, com boas ideias, com boas inspirações, com bons pensamentos. Papai do céu abençoe a cada um e a todos. E que vocês tenham uma noite aí bem tranquila. Fé em Deus, tá bom? Tia ama vocês. E a gente se vê quando? Próxima semana, segunda-feira, mesmo bate-horário, mesmo bate-canal. Beijo. Fiquem com Deus. Vou dar notícia do curso nos grupos, tá bom? Beijo para todo mundo. Tchau, tchau, meus amores. Deus abençoe a todos.